Fala aí pessoal, tudo bem? Voltando então, esse é o terceiro vídeo aqui do nosso novo canal. E é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois do lançamento do canal, que aconteceu na segunda-feira dessa semana. Estou gravando há pouquíssimo tempo depois do lançamento, portanto é a primeira vez que eu gravo alguma coisa após o primeiro feedback. E devo dizer a vocês que eu tô, nossa, imensamente agradecido, muito tocado com as, nossa, mais de centenas realmente de manifestações de carinho que eu recebi, tanto aqui no YouTube quanto no antigo Twitter, no X, e também mensagens privadas via WhatsApp, em grupos também, que eu recebi de apoio a essa nova iniciativa, esse novo canal, e poxa, isso me deixou assim muito aliviado, porque eu não tinha a menor ideia de como seria recebida essa nova tentativa de me comunicar com as pessoas. Eu sabia, claro, que alguém ouviria, porque sempre tem alguém para ouvir, mas assim, o número de inscritos crescendo tão rapidamente como cresceu, e o feedback tão positivo e tão amoroso mesmo, eu devo dizer, que recebi da parte de vocês aí do público, foi... Olha, realmente o negócio, eu não costumo fazer o que eu vou fazer, mas ó, foi um negócio de primeira, realmente, assim. Então estou muito feliz, estou gravando então esse primeiro vídeo após o lançamento. Também quero já deixar um recado que cara, é uma coisa, faz parte da realidade, e eu entendo totalmente as reações negativas, positivas e neutras que possam existir a esse tipo de apelo. Mas, devido às muitas confusões que aconteceram na minha vida, eu preciso de apoio. Então, assim, eu fiz um Apoia-se, para pedir apoio, eu fiz um Apoia-se. Ou seja, um financiamento coletivo, para o qual qualquer um pode entrar e se comprometer com qualquer valor, desde R$1 até qualquer valor. Então eu peço o seu apoio, naturalmente, se você achar que vale a pena ajudar a manter isso aqui que eu venho fazendo, porque afinal de contas é tempo também que eu deixo de trabalhar para poder fazer o canal, e eu tenho vontade de fazer isso aqui mais, portanto, então, fica o pedido para que você me apoie nessa empreitada. Mas eu quero então começar esse terceiro vídeo apresentando um tema que poucas vezes eu tratei em todas as intervenções feitas recentemente, nos últimos anos, por estar muito apegado ao tema da produção e de como melhorar a economia brasileira, não sei o que, eu pouco tratei do tema da educação. E fui muito acusado, inclusive, de menosprezar o tema da educação. A acusação essa sempre muito injusta. Eu nunca menosprezei o tema da educação. Muito ao contrário. Eu sempre reconheci a importância da educação para um processo de desenvolvimento, etc., mas nunca tratei do tema especificamente, porque, quer dizer, nunca foi da minha trajetória. Mas dessa vez, como eu estou me propondo a abrir o leque de temas e, com isso, multiplicar o leque de abordagens possíveis, porque finalmente eu aceitei que, se existe algum valor agregado da minha pessoa nos debates, etc., a ousadia e uma certa liberdade que eu me dou para propor abordagens diferentes, e uma fala que comporta isso, então não há outro, não há escapatória. Eu preciso tratar de qualquer coisa, inclusive que vocês sugiram temas, coloquem aí nos comentários, já pedi isso lá na comunidade do canal, sugiram, então eu não vou fugir das raias, e eu acho que a educação é um tema que merece uma abordagem logo aqui no início do nosso trabalho conjunto, dessa nossa conversa aqui, que estamos propondo manter. Por que educação? Bom, a educação está desafiada assim, estruturalmente, está desafiada em termos talvez realmente nunca vistos. Os processos educativos se transformaram profundamente nos últimos muitos anos, mas nos últimos poucos anos eles se transformaram ainda mais radicalmente. Me refiro naturalmente ao advento da inteligência artificial. Os variados sistemas de inteligência artificial estão desafiando tudo dentro do espaço escolar, dentro do sistema educacional. Recentemente eu estive num evento para falar de coisas gerais, da política, economia, não sei o quê, e conheci uma professora do Rio de Janeiro, que tinha vindo aqui para São Paulo, eu moro em São Paulo, para ouvir e tal, e me abordou, depois da minha fala, conversando sobre educação e contando como estão as coisas na educação. Ela é professora de escolas públicas do Rio de Janeiro, e parte do que ela disse eu meio que já sabia, já esperava, ou seja, os alunos estão recorrendo de maneira muito irresponsável à inteligência artificial, mas aí teve uma outra parte do que ela disse
da sua narrativa para mim, que me surpreendeu, que foi o seguinte: os professores também estão recorrendo à inteligência artificial e meio que abdicando do preparo de aula, abdicando da sua função de professor em vários aspectos. Bom, se esse é o cenário, então está se montando vamos dizer assim, um novo espaço educacional em que professores delegam ao sistema de inteligência artificial o ensinar e alunos delegam à inteligência artificial o aprender. Que, claro, é uma receita pronta e acabada para um fracasso geral, né? Acho que não tem muita dúvida com relação a isso. Mas, já aqui no trabalho de me atualizar com vários temas para poder trazer aqui uma conversa com vocês que fosse consequente, que fosse interessante, eu vim a descobrir que, como no mundo da tecnologia não para, o Google recém lançou aí, pelo menos eu soube recentemente, um novo sistema que parece assim uma mistura de Canva com ChatGPT, em que, ou com o Gemini, que é a inteligência artificial equivalente do Google, né, ao ChatGPT, na qual o aluno pode colocar uma referência qualquer, e quando eu falo uma referência, não é algo que ele tenha lido ou entendido, é assim, ele pode pegar um link de vídeo de YouTube, tá? Que ele acha que tem a ver com o assunto que ele precisa fazer o trabalho, etc, etc, coloca dentro do sistema do Google, e o sistema do Google, a partir daquele link, produz não apenas um texto, como o ChatGPT produz, isso aqui é um resumo do vídeo. Não, ele vai produzir uma série de coisas a partir daquele conteúdo pré-gravado que o aluno não necessariamente apreendeu, que ele não necessariamente assistiu para poder entender o que está se falando. E a partir dali, o sistema vai produzir uma série de coisas. Então ele pode produzir uma apresentação completa, já com trabalho visual feito, com divisão das informações, em tópicos, em capítulos, também com texto. Se o cara precisar de texto curto, ele vai ter o texto curto. Se o cara precisar de texto longo, ele terá o texto longo. Se o cara precisar de mapa mental, olha isso, como como um organograma, ele terá um organograma, né? E se ele precisar, por exemplo, de áudio, ele terá um áudio. Se ele precisar de uma espécie assim de roteiro visual para explicar aquilo, né? Como os antigos trabalhos a gente apresentava, né? Levava umas figuras e tal, e dizia, isso aqui, assim assado, e mostrava que tinha entendido as coisas. Tudo isso virá pronto para o aluno a partir do uso dessa nova tecnologia do Google. E claro, quer dizer, eu acho que isso só joga mais sal na ferida, vai transformar todo o sistema de ensinar e aprender ainda mais num ato operacional de recursos tecnológicos, né, em lugar daquilo que eu acho que qualquer pessoa concordaria, né, pessoas racionais, razoáveis concordariam que o ato de ensinar e aprender tem que ser não um ato operacional de recursos tecnológicos. Esses atos operacionais de recursos tecnológicos têm que vir de forma acessória a um ato não operacional, mas conceitual e de linguagem do uso de recursos de conhecimento. Porque, afinal de contas, não se poderá nunca fugir do fato de que o cérebro humano funciona primeiro com ideias. Os atos operacionais vêm em consequência das ideias. E o ato de ensinar, por isso ele é tão sagrado, né? O professor é uma figura sagrada, ou deveria ser considerado sagrado na sociedade, ele é a transmissão de ideias. É no território das ideias e da compreensão e comunicação de ideias que isso deveria estar sendo operacionalizado, e não no uso de recursos externos tecnológicos. Só que os recursos externos tecnológicos se transformaram em coisas tão avançadas que estão tomando realmente o lugar disso que era, né, até aqui, um privilégio do cérebro humano. O uso da linguagem, o uso a produção de recursos de linguagem e a confecção de produtos finais de linguagem que expressam determinadas ideias. Bom, todo o processo de aprendizado até aqui, que nos trouxe a esse mundo que agora produz a IA, tem sido assim, foi assim. Então, é muito desafiador entender o que vai acontecer a partir de agora com a educação nesse novo mundo.
como deverão se comportar professores e alunos. Acho que as escolas certamente terão muito mais a dizer, e certamente as boas escolas estão debatendo isso. Mas eu queria trazer algumas coisas aqui. Eu me lembro muito bem de quando, e quem tem mais de 40 anos certamente lembrará disso, foi uma opinião generalizada durante um tempo, né? De que quando houve o surgimento da internet, com as suas possibilidades de pesquisa, né, lá nos anos 90 era essa a grande novidade, né? Você vai poder pesquisar muito mais, com mais rapidez em fontes de informação muito mais abrangentes, aquilo que a gente pesquisava em enciclopédias, em coleções de fascículo, bibliotecas, etc. Então, as pesquisas ficaram muito ampliadas. Isso, lógico, foi bem aproveitado por aqueles que quiseram bem aproveitar aquilo. Mas foi vendida uma ideia naquele momento de que nós todos ficaríamos muito bons, seríamos muito bons alunos, e os professores poderiam contar com a nossa melhora como alunos para dar melhores aulas e nos fazer aprender mais, etc, etc. Bom, passadas aí 2 décadas ou 3 décadas agora, me digam, vocês acham que foi isso que aconteceu? Absolutamente não. Né? Só o que veio a resultar disso foi um uso da internet, né, disso que até agora nós entendíamos como internet, para principalmente entretenimento. Em segundo lugar, atividades de intervenção pública, sei lá, né? Eu nem sei se em terceiro lugar entrou o aprendizado, entrou a educação. Eu acho até que não. Agora vende-se a mesma ideia, quer dizer, o Google, e assim como o Canva, que tem a sua IA, assim como outros sistemas, o próprio ChatGPT, às vezes argumentam, o Elon Musk inclusive argumenta muito isso, né, de que estão produzindo o sistema educacional do futuro e que por isso, por causa das ferramentas que eles, né, estão apresentando, os sistemas educacionais ficarão potencializados, ficarão, como se diz, facilitarão a vida do aluno de uma tal maneira que ele aprenderá mais, que ele aprenderá melhor. E muita gente está, de novo, tal como na época, comprando uma ideia, que é muito fácil de comprar realmente, não culpo quem compra essa ideia, mas compra muito facilmente, compra muito barato, a ideia de que bastará agregar a nova tecnologia da inteligência artificial às salas de aula, aos processos educacionais, e que, em consequência disso, de uma maneira meio mágica, meio imediata, que ninguém consegue exatamente explicar, de novo, telemarketing. Ninguém consegue explicar exatamente como e porquê, o sujeito conseguiria aprender mais e melhor só pelo uso dessas ferramentas. Lógico, o que essas ferramentas têm a plena capacidade de fazer é tornar o processo livre de obstáculos. Já não é mais obstáculo, né, a fonte de informação, já não havia, e agora não há mais obstáculo ao, né, processo operacional do que fazer com a informação. E meio que acaba aí. De resto, nós estamos numa fronteira muito perigosa entre o que é provar que sabe e imitar saber. Porque antes era muito fácil você, para um professor, flagrar o aluno na imitação do saber. E agora está muito mais difícil. Será que continuará sendo possível dizer para o aluno: não foi você que fez o trabalho, foi a inteligência artificial? Não sabemos, né? Agora, isso acaba sendo uma questão até meio luxuosa, uma questão que eu não sei se ela será a questão principal, a partir do momento em que eu olho para os padrões históricos, né, para o que aconteceu nos anos 90, e fico pensando o seguinte, cara, se no advento da internet, né, não se cumpriu aquela promessa de que nós seríamos pesquisadores, de que nós, né, imediatamente viraríamos excelentes alunos por termos acesso a tanta informação, né? Vocês acham que agora se cumprirá a promessa de que com essas ferramentas os alunos se sentirão estimulados a aprender mais e mais rápido, de maneira porque todos os obstáculos foram tirados do cenário? Será realmente que os alunos vão se empolgar, né, a ponto de querer aprender? E isso não tem inteligência artificial que resolva. Porque faz parte da vontade da criança, a vontade do adolescente. Ele quererá aprender mais só pelo fato de poder usar esses sistemas?
Essa é a grande questão que está colocada, que eu acho, né? E eu sinto que, na realidade, não. Assim como naquele momento, há 30 anos atrás, né, houve uma resposta muito clara da parte do alunado em geral, dizendo, não, a gente vai usar isso aqui para se divertir. Eu acho que agora não apenas se usará majoritariamente a inteligência artificial para se divertir, fazer memes, fazer outras coisas, sei lá quais, né? Vídeos em que aparece o Donald Trump, né, xingando a mãe do Merz da Alemanha, sei lá, entendeu? Ou como foi agora, né, em Gaza, né, um vídeo muito realista, né, de inteligência artificial em que o Donald Trump e o Netanyahu transformavam Gaza numa espécie de resort turístico. Né? E muita gente repostou isso, o próprio Trump, inclusive, repostou isso. Então, será que não se vai utilizar muito mais os sistemas de inteligência artificial para atender os ditames da conhecida preguiça mental do ser humano do que para fazer algo que realmente preste? Então, considerando que os estratos sociais privilegiados são aqueles em que, seja por privilégio mesmo, seja por uma consciência maior da responsabilidade do que estar no mundo, entendeu? Nem que seja pelo fato de que tem que manter o dinheiro, manter a posição social, etc, etc, né? Será que estes, que aliás já têm sinalização de que não aderiram à educação digitalizada, o próprio Bill Gates fala isso, né? Não, meus filhos eu não eduquei com computador, etc, etc, né? E outros diziam a mesma coisa. Será que esses caras não serão os que vão continuar tendo acesso ao verdadeiro processo educacional por escolha deles, enquanto vendem para o restante do mundo um processo educacional supostamente facilitado, supostamente milagroso até, porque está se colocando de uma maneira que agora acabou qualquer barreira. O aluno vai ser capaz de aprender tudo sobre tudo muito rapidamente. Tá? Quando na realidade o que será entregue, quem sabe, né? Eu espero que não é exatamente a falência dos sistemas educacionais. Então fica um questionamento. Na minha humilde opinião, eu acho que está se arriscando muito nesse uso muito automatizado da inteligência artificial dentro do ambiente escolar. Né? O que não quer dizer que não se possa também fazer um uso dele produtivo. Eu acredito que sim, acredito que deva ser ensinado. Muito mais numa perspectiva de, olha só, meu cara, isso aqui é uma ferramenta que você tem que aprender como utilizar para produzir coisas que, oxalá, sejam criativas. Né? Então, se as escolas fazem oficinas em que o aluno aprende a trabalhar os modelos de linguagem ampliada e fazer programação, etc, etc, tudo isso é muito positivo. Né? Numa perspectiva de que os alunos façam coisas úteis com isso, ótimo, não tem nenhum problema. E aí, não falta problema para resolver no mundo. Não falta. Né? Aí a criatividade, o céu é o limite. Então, por que não utilizar essas ferramentas dentro da escola para que as crianças e adolescentes possam começar a ter uma preocupação com os problemas que eles próprios encontrarão nas suas vidas daqui a mais um tempo? Né? Agora, se simplesmente se utilizar passivamente os sistemas de IA e os demais sistemas, como a própria internet já vinha sendo utilizada passivamente, para... Né? Vou transformar o ensino de história no ensino de história digital e nada mais. Vou transformar o ensino de matemática no ensino digital e nada mais. Além disso, bom, provavelmente o que vai acontecer é que, dadas as facilidades operacionais desses sistemas, os alunos, né, resolverão mais rapidamente o problema prático que eles têm, que é responder as questões, passar nas provas, etc, etc. E não serão levados a um uso criativo daquilo. Aí, talvez resida o pior dos cenários, em que eles nem utilizam, nem se apropriam das novas ferramentas criativamente, que pode fazer eles se tornarem cidadãos muito produtivos, né, que a economia precisa, o país precisa, etc., no futuro, como ainda pode transformar o ensino das disciplinas tradicionais, que eles precisam aprender, têm que aprender, é direito deles aprender, em algo que não exerça, né, a função do aprendizado, que afinal resulte em não aprendizado. Ou seja,
Será que com toda a tecnologia e todas as possibilidades estamos criando uma sociedade, né, ainda menos educada? Esse é o questionamento que eu me faço a respeito de educação. Respostas não sei, não tenho, mas acho que levantar as perguntas corretas, né, faz parte de um bom debate. Acho que fica por aqui então minha contribuição, gostaria de ouvi-los. E de novo, façam sugestões de outros temas. Acho que esse é um tema super pertinente que a gente pode explorar em outras, né, oportunidades, tá bom? É isso, brigadíssimo pelo apoio mais uma vez. Faço muita questão de ouvi-los sempre e vou gostar muito de manter essa conversa com vocês. Como eu disse antes, esse é só o primeiro vídeo que eu gravo depois do início do canal. Estou muito feliz com o resultado já muito positivo, né? Foi muito bacana ver essa validação de vocês. Então faço questão de estar sempre aí tentando trazer um debate o mais qualificado possível para, né, jogar luzes, que essa sempre foi a minha intenção, jogar luzes na arena pública aí das nossas discussões. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.